E aí, meus gospels do coração, tudo bem com vocês? Essa semana vocês perceberam que vazou completinho na internet o videoclipe de Make Me na versão original, né? Foi uma loucura, tanto que a tag foi citada mais de 500 mil vezes só no Twitter, e eu desesperado, gravei um react pra mostrar pra vocês qual que era a minha opinião e literalmente a reação sobre esse vídeo. Quando ele já tinha sido visto por mais de 20 mil pessoas, a equipe da Britney acabou excluindo ele por conta dos direitos autorais. Era uma coisa que eu já tava esperando, então tudo bem, né? Só que eu vi muitas curiosidades bem legais nele. Inclusive, algumas delas, né, explicam até a história toda confusa do enredo. Então, dessa forma, eu estou trazendo pra vocês as curiosidades do videoclipe de Make Me, versão original. Tem muita coisa legal que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Só que tem um porém, né? Por conta desse último strike que eu tomei, eu não vou colocar partes do vídeo, e sim só imagens pra ver se dessa forma eles deixam ele no ar, tudo bem? Antes de mais nada, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que sempre que sair vídeo novo aqui, você ficar sabendo. E me siga no Instagram, tudo bem? Eu sempre interajo com os fãs por lá. E sem mais delongas, roda a nossa nova vinheta feita pelo querido Laerte, que se inclusive você quiser contratar ele, né, para fazer uma intro ou edições em geral, o link para contato está na descrição, ok? Então, let's go! A primeira curiosidade que eu separei pra vocês é que nesse vídeo o lesbianismo ficou muito explícito e eu adorei demais. A gente sabe que a Britney não é muito de militar, né, colocando homossexuais nos clipes dela, e na verdade eu acho que nunca teve cena lésbica em nenhum deles, né? Pelo menos não dessa forma que está nesse clipe. Tem um casal de sapata lá que as mulheres se esfregam, e muito. Tá vendo essa lourinha de cabelo curto aí? Então, ela pega primeiro essa negra gostosa, sarra a tcheca nela bem nervosa mesmo. O porém é que na outra cena ela já tá pegando outra. Que coisa bonita, hein, senhorita? Ela é muito safadona, ela. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu gostei bastante dessa mini representatividade que esse clipe trouxe, né? A segunda curiosidade, que sim, quase não é uma curiosidade, porque a maioria já sabe, é a dublê de corpo que a Britney usou no clipe. Sim, gente, aquela bundinha não é da nossa rainha. Mas não tem problema se de primeiro momento você se confundiu não, tá? Porque teve uns fãs muito sem noção e mal amado que vieram lá no meu react destilar ódio falando que a gente tinha obrigação de saber que aquela não era a bunda dela e blá blá blá. Vamos se lascar, viu, amores? Ninguém tem obrigação de saber nada, tá? E ninguém é mais ou menos fãs por isso também não. Ah, Max, mas como que você sabe que é uma dublê? Primeiro porque a Britney não tem essa cara de cavalo, né? E segundo, porque em outro take mostra a bundinha caidinha barra fofa da nossa rainha. Além dos maiôs serem diferentes também. A da dublê é a lá Brasil, de tão cavada, né? E a da Britney é mais comportadinha. Mas não é só nesse momento que essa dublê aparece, não. Ela encena a Britney substituindo sua mão, e na cena em que o Jay-Z está lá supostamente enfiando a salsichinha na rosquinha da Britney, na verdade é na da dublê. Essa porra, integridade intacta, hein, boy? Não é a primeira vez que a Britney usa dublês nos clipes não, tá? Inclusive, tem um vídeo meu específico sobre esse assunto, que se você quiser assistir, é só clicar no card aqui acima. Uma outra curiosidade também, que é bobinha, mas que eu achei pertinente colocar, é na cena em que Britney está pintada de vermelho na gaiola, porque do lado dessa gaiola você consegue ver um salto também vermelho maravilhoso. O que pode representar de que teve outras cenas gravadas nessa parte, como da Britney provavelmente, né, entrando nessa gaiola e tal. Imagina o bafo dela vestida assim com esse salto, hein? Agora chegou a hora polêmica mesmo do clipe. Aquela hora que você começa a entender algumas partes do vídeo. Então, todo mundo sabe que a Britney tem um par romântico no enredo, né? Pois bem, no primeiro take que a Britney entra no carro com ele e eles vão pra casa, eles percebem que na porta tem um aviso de evacuação do local. Na primeira vez que eu vi isso, passou bem despercebido, né? Mas depois que eu parei pra ler e traduzir, eu fiquei assim, ó, mega espantado. Pra você que ficou boiando, vou usar a mágica da edição pra transformar o print do aviso que está em inglês em português, porque a gente é periférico e não fez física, né? Então, como podem perceber, nesse tal aviso diz o seguinte: Ordem de despejo, jurisdição do Éden primeiro, divisão de serviços querubim, aviso para desocupar,
número do processo 000001, os inquilinos Adão e Eva foram encontrados violando o Estatuto de Conduta Residencial do Éden 1.16 e estão ordenados a desocupar as instalações imediatamente. O não cumprimento pode resultar em penalidades civis e criminais, até incluindo a morte por espada flamejante. Quando eu terminei de ler isso, eu pensei, esse David com certeza usa uma maconha, né? Mas é sério, gente, esse cara foi genial. De início eu imaginei que a Britney, né, representava Eva e o par dela, o Adão, né? A casa com a mensagem é nada mais nada menos que a representação do Jardim do Éden, que para quem não conhece, né, biblicamente foi o local que Deus criou para que fosse cultivado, dando essa tarefa então para Adão e a Eva, que foram os primeiros habitantes aqui da Terra. Isso segundo a Bíblia, tá? Até aí deu para entender, né? Pois bem, vamos nos atentar em algumas informações bem legais. Reparem nas frases, jurisdição do Éden primeiro e o número do processo, que é o 00001. Isso quer dizer que essa é a primeira notificação gerada por essa jurisdição. Isso porque, como eu disse, eles foram os primeiros humanos a habitarem na Terra. Então esse é o primeiro delito que eles cometeram, né? Percebem que logo abaixo a carta explica que eles violaram as regras da residência, que no caso é o Jardim do Éden, e isso conecta com a história da Bíblia, onde diz que o primeiro pecado do mundo foi feito pelos dois, quando Adão, induzido por Eva, comeu do fruto proibido por Deus. Esse fruto proibido pertence à árvore da vida, tanto que depois disso eles foram expulsos do paraíso, né? Assim como a Britney e seu boy foram expulsos da casa. Pois bem, logo abaixo vem escrito o texto Gênesis capítulo 1, versículo 16 e capítulo 3, versículos 23 e 24. Buscando na internet, eu verifiquei que são dois versículos distintos. O primeiro é Gênesis, né, capítulo 1, versículo 16, que diz: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Que está contando, né, a parte em que Deus fez o sol e a lua e as estrelas, e tudo bem. Já no segundo, que é o Gênesis capítulo 3, versículos 23 a 24, está escrito: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden em uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, que remete, claro, à expulsão dos dois do paraíso por Deus por conta dos pecados. Aí que tá o negócio. Eu fiquei incubado com esses versículos e tentei achar, assim, uma combinação que fosse plausível para que o enredo do clipe fizesse mais sentido. Apesar de na notificação estar descrito como Eva, a história dela não condizia em absolutamente nada com a Britney no videoclipe. Foi nessa hora que eu pensei, e se a Britney não fosse a Eva, e sim outra pessoa? Foi aí que, buscando saber mais sobre esses versículos citados, eu encontrei uma terceira pessoa que não foi citada na história bíblica, chamada Lilith. E aí, meus queridos, tudo se encaixou. Pra quem não conhece, Lilith foi supostamente a primeira mulher a habitar a Terra, até mesmo antes de Eva, contradizendo então a história descrita na Bíblia. Ela foi criada junto com Adão a partir da terra, mas se rebelou contra ele, Deus, quando se sentiu inferior ao ter que aguentar o peso de Adão por cima dela e ter que ser submissa a ele na hora em que iam ter prazeres carnais. Ela contestou o ato dizendo que foi criada da mesma matéria que Adão e que desta forma não teria que ser de nenhuma forma submissa a ele. Com Deus não aceitando sua desobediência, ela fugiu do Éden. É bem interessante porque todo mundo sabe que a Bíblia é bem patriarcal, né? Então podemos dizer que ela foi a primeira feminista criada no mundo? Segundo rumores, durante anos no século 7 e 6 a.C., os hebreus patriarcas da tradição judaico-cristã ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios, passaram a adorar Lilith. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram ela do mito de criação da humanidade e subsequentemente dos gênesis judeu e católico. Então por isso que ela não é encontrada na Bíblia atual. Mas como provar que isso realmente aconteceu? Bom, no primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Bíblia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde que foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editado ou removido. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Outra evidência que reforça mais essa teoria é a fala do Adão quando vê Eva pela primeira vez, dizendo: "Esta sim é osso dos meus ossos." Eva teria sido criada a partir da costela de Adão justamente por isso. Ela nasceu sendo parte do homem, e não a partir do mesmo material que ele foi criado, como foi o caso de Lilith. Deus queria alguém que fosse submisso e que não desrespeitasse suas leis,
E assim foi feito. Agora vamos entender o porquê da Britney ser a Lilith e não a Eva, como eu havia pensado antes. Primeiro que na história de Lilith, ela era conhecida por amar participar de orgias e coisas profanas, o que é basicamente o que a Britney faz no clipe inteiro, com diversas cenas de simulações de atos sexuais e etc. A segunda coisa é que várias teorias apontam que ela, depois de se tornar maléfica, se infiltrou no Éden para induzir Eva a comer o fruto proibido da árvore da vida. Ou seja, ela era aquela cobra que tentou os dois a cometer o pecado. Mas o que isso tem a ver com o clipe, Max? Bom, logo depois de fugir do paraíso, Lilith se exilou no deserto do Mar Vermelho, onde encontrou diversos seres do mal e planejou sua vingança, retornando e se infiltrando novamente em Éden. No clipe, Britney começa rodeada por orgias e, ao ir embora para invadir sua antiga casa, o paraíso, ela passa por onde? Isso mesmo, pelo deserto, meus amores. Inclusive a capa do single também foi tirada no deserto, o que me leva a crer que é como se fosse a representação desse exílio que ela buscou quando fugiu. Quando ela chega na casa e vê a mensagem, ela se infiltra dentro da casa e ocorre a cena mais sem noção que o clipe tem, que é a Britney jogando uma televisão lá do alto da casa na água, eletrocutando o Adãozinho que estava nadando lá embaixo. Numa boa, né? Bom, isso pra mim remete ao fato daquela inferioridade que ela sentia com ele. O fato dela sempre ficar por baixo, então isso pra mim é como se fosse uma vingança do tipo, olha quem está por cima agora, meu filho. Mas e aquela cena ressuscitando ele, Max? Pois bem, na história de Lilith, ela se torna um demônio que tem uma sede insaciável por sexo. E como ela se tornou um ser do mal, ela ganhou poderes sobre-humanos, né? Então sempre que ela dormia com um homem, na maioria das vezes ela matava ele. Porém, sempre que ela gostava do parceiro, ela conseguia ressuscitá-lo a partir do quê? Sim, de um beijo, pessoal. Deu pra entender agora? Então foi isso que ela fez com o cara do clipe. Matou ele pra depois ressuscitá-lo. Bizarro, né? Outra cena que também é explicada é a que o Jay-Z meio que simula um sexo com ela. Lilith também era conhecida por ser adúltera, ou seja, ela sempre traía seus companheiros, né? E é por isso que no clipe a Britney fica com o cara loirinho e também o Easy, meio que pra mostrar esse lado adúltero dela, né? Agora a cena que é a mais legal do clipe, que também tem uma explicação bem interessante, é que ela está presa em uma gaiola. Na história, Adão fica desolado com Lilith fugindo do paraíso e começa a reclamar com Deus, que se sentia solitário. Isso antes da Eva ser criada, tá? Foi aí que Deus ordenou 3 anjos a irem buscar ela de volta. Porém é óbvio que ela se recusou. Foi aí que eles a aprisionaram e ameaçaram afogá-la no Mar Vermelho caso ela não voltasse. Não sei se vocês perceberam, mas a gaiola que a Britney tá dentro, né, fica na frente de uma piscina, certo? Então a gaiola representa ela sendo aprisionada e a piscina, o mar em que ela seria afogada. Loucura, né? E na última cena em que ela com o trator destrói a casa, representa ela destruindo o paraíso e cumprindo então seu propósito, mostrando que não se importa com as leis impostas por Deus. O que pra mim é bem pertinente, né? Porque esses versículos da Bíblia são bem machistas e preconceituosos. Mas, enfim, não vou ficar entrando muito nisso não, porque depois eu não vou ter problema com os católicos. Acho que foi até bom o clipe ter sido cancelado por conta disso também, né? Porque imagina o barraco com a igreja. É claro que na história da Lilith ela não tem um final feliz, mas acho que o Chapéu quis dar uma ajudinha, né? Espero que agora o clipe tenha ficado muito claro pra vocês, assim como ficou pra mim. Voltando àquela notificação da porta, e essa parte de querubins e espada inflamada, Max? Acho que vocês vão lembrar dessa parte, né? Ela está explícita na última parte do aviso, onde diz que a pena pode ser incluída a morte por espada flamejante. Mas como assim espada de fogo? Não tô entendendo nada. Depois do aviso vem a assinatura de quem criou ela, e olha que bacana. A pessoa se chama Uriel e logo abaixo vem escrito que ele é o presidente dos 4 seres viventes. Mais uma vez pesquisei na internet, lembra do trecho em que dizia que depois que Deus expulsou Adão e Eva do Éden, ele colocou querubins ao redor dele para proteger a árvore da vida, que foi de onde Adão comeu a maçã? Pois bem, esses querubins são Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel, que juntos se tornaram os 4 primeiros anjos viventes na Terra por Deus. Lembrou a frase em que ele diz que é presidente dos 4 seres viventes? Então, ele é como se fosse o líder dos 4, e seu nome Uriel vem de fogo de Deus. Ele foi colocado nos portões do Éden para impedir a entrada das pessoas, né, que se esqueceram de como amar Deus. Em maiores palavras, se você acredita em céu e inferno, né, ele é o purgatório que dita se você vai para o paraíso, que é o céu, ou para o inferno. E como ele manda as pessoas para o inferno? Com a sua principal arma, isso mesmo, uma espada flamejante. Agora ficou tudo mais claro, né, amores? Vocês acabaram de ter uma aula de catequese aqui comigo hoje. Você quer, Danizudo? Então essa tal pena de morte por espada flamejante seria mandar a Britney e o carinha lá pro inferno. Olha que loucura. Mas e essa notificação, Max? De onde o David tirou isso? No final dessa carta vem um link de um site. Óbvio que eu busquei ele na internet, né?
ele leva para um blog de uma reverenda chamada Whitney Rice. Lá ela posta diversas passagens da Bíblia, explica diversas questões ocultas, né, e necessárias, segundo ela, para o desenvolvimento da ordem e progresso da humanidade. Eu, como sou muito chato, fiquei tentando entender o porquê desse site estar lá, né? Foi aí que na barra de pesquisa eu coloquei o título da notificação e tcharam! Olha o que apareceu para mim. Isso mesmo, a mesma notificação que aparece no clipe. No artigo, ela escreve que recebeu essa imagem de um autor desconhecido e que achava pertinente a mensagem, pois a humanidade deveria descobrir a verdade. Seria o próprio David que escreveu essa tal notificação e enviou para esse site? Fica aí a dúvida, né? Mas uma coisa eu sei, esse cara me dá muito medo. Desculpa essa investigação toda, mas eu acho que dessa forma dá pra vocês entenderem mais o vídeo agora e olhar ele com outras caras, né? E falando de David, ele comentou em um tweet falando sobre o vazamento, dizendo que esse vídeo vazado não era dele. É claramente uma versão não finalizada, né? Levando em consideração os diversos erros de edição, como o braço do cara sumindo no meio da tela e os pontos verdes na TV que seriam utilizados como chroma key. Mas isso não quer dizer que a sequência não tenha sido idealizada por ele, uma vez que a versão vazada pelo Paris Hilton em 2016 tem a mesma continuação. Então o fato de ele dizer que o vídeo não é dele, não significa que a sequência de imagens não tenha sido idealizada pelo próprio. E por último, mas não menos importante, Britney ama um leite, né? Inclusive nesse clipe tem a cena em que ela alimenta sua onça de estimação com leite. Como o clipe foi cancelado, ela colocou o leite no vídeo posterior, que foi o de Slumber Party, que ela lambe ele na mesa por Sam. Aí eu fiquei pensando se isso seria a representação da Britney nessa onça que tava no clipe de Make Me, né? Mas a curiosidade mesmo é que ele usou o leite em um outro clipe lá na Era Femme Fatale. Lembraram, né? Isso mesmo, no clipe de I Wanna Go, quando o Guillermo, né, o par romântico da Britney, joga o leite nele mesmo, fazendo umas cenas sensuais. O bacana é que a embalagem do leite é a mesma que está no clipe de Make Me. Coincidência? Ou Britney guardou de lembrança e resolveu usar de novo? Comentem aí pra mim. E comentem se vocês acham que a Britney tem fetiche em leite, porque, né, espero que tenham gostado desse vídeo e espero que ele não seja derrubado pela equipe da Britney, pelo amor de Deus, né? A gente só tá aqui pra divulgar essa maravilhosa. Gostaram das curiosidades e do clipe? Acho que agora faz tudo mais sentido, né? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo nos seus corações, Britney rainha do mundo e... It's Britney, bitch. Tchau!